TV Hopeful, aprenda ouvindo. Bom, vamos desvendar isso. A gente sempre tem aquela imagem muito dramática na cabeça quando pensa em resposta a desastres, né? Os helicópteros jogando caixas, a correria toda. Exatamente. Se a intenção é salvar vidas logo após um terremoto ou no meio de um conflito, a gente imagina que a primeira coisa a fazer é encher um caminhão de comida de graça e distribuir para todo mundo. É o instinto natural, claro. Pois é, mas a nossa missão nesta análise profunda de hoje é mostrar como essa improvisação toda pode ser fatal. O que a gente vai fazer é um mergulho no The Sphere Handbook, a edição de 2018, que é tipo o grande mapa da sobrevivência humanitária. É, o Manual Sphere. E é o grande paradoxo dessa área, sabe? O instinto humano é puramente reativo. A gente vê o sofrimento e tenta estancar com o que tem na mão. O que faz todo sentido na teoria. Sim, mas na prática, agir por puro instinto num cenário de caos absoluto cria um desastre secundário. A resposta a crises precisou abandonar essa ideia de heroísmo improvisado para virar uma ciência, quase, cirúrgica. E lendo os documentos, eu fico chocada com o nível de detalhe. Não é um guia de sugestões amigáveis, não. Longe disso. Foi criado lá no final dos anos 90 pela Cruz Vermelha, Crescente Vermelho, um monte de ONGs. É um projeto arquitetônico absurdo de como manter pessoas vivas. E com um rigor gigantesco. Demais. Dita desde a ética internacional até, sei lá, o ângulo do telhado de uma tenda ou quantos litros por segundo uma torneira tem que ter. É a cristalização de décadas de experiência, né? Sangue, suor e lágrimas na linha de frente. São milhares de profissionais de mais de 400 organizações debatendo isso. Nossa, muita gente para chegar num consenso. Exato. E o foco principal não é só manter o coração da pessoa batendo. É garantir que a sobrevivência aconteça com dignidade. E com responsabilização, sabe? Porque quando alguém perde tudo, a linha entre receber uma ajuda e sofrer um abuso ali no acampamento é muito tênue. Muito fina, é. E isso nos leva à base de tudo, que o manual chama de Carta Humanitária. Ah, sim, a Carta Humanitária. E o que eu achei fascinante é que a ONU e essas agências estão mudando um paradigma antigo. Historicamente, a gente via ajuda como caridade. O favorzinho. Isso, um favor dos países ricos. Mas a carta diz o oposto, é uma fundação de direitos inalienáveis. Direito a uma vida com dignidade, a receber assistência e a proteção. Não é caridade de jeito nenhum. É uma obrigação legal, na verdade. A carta não inventou isso do nada. Ela traduz o direito internacional para a lama do acampamento, digamos assim. Para a realidade nua e crua. Isso. E um dos pilares mais sagrados ali é o princípio de non-refoulement. Tá, mas vamos colocar isso no mundo real, porque o termo jurídico em francês soa meio distante para quem está escutando. O que isso significa com as botas no chão? Significa a proibição absoluta de devolver refugiados para lugares onde eles correm risco de morte. Ok. Então, imagina que uma agência monta um acampamento na fronteira. Aí as forças militares do país de origem chegam no portão exigindo que alguns civis sejam entregues. Nossa. Para perseguição ou execução mesmo. A agência tem obrigação moral e legal de dizer não. Mesmo sob ameaça? Mesmo que os militares ameacem fechar a fronteira ou confiscar os suprimentos. Nenhuma conveniência logística justifica entregar pessoas para a morte. Caramba, isso deve criar uma tensão gigantesca na hora. Com certeza. O que me faz pensar numa coisa. O manual fala muito que o Estado tem a obrigação primária de proteger as pessoas. Mas e quando o Estado é o causador do conflito? Como a responsabilidade ainda cai sobre ele? Então, se a gente conectar isso ao panorama geral, essa é justamente a fenda onde a ajuda humanitária entra. No direito internacional, o Estado manda. Mas na realidade... a coisa muda de figura. Muda. Quando o Estado é o agressor ou simplesmente colapsa, os atores humanitários entram, sendo estritamente neutros. A imparcialidade é o escudo deles. Eles não tomam partido de forma alguma. Zero. A ajuda é baseada só na necessidade. Eles não olham a etnia ou a política de quem está com fome. O objetivo é preencher o vácuo deixado pelo Estado sem virar um braço político de ninguém. Bom, aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque ter direitos no papel e um escudo de neutralidade não garante que a operação não vai ser um desastre. O papel aceita tudo. Exato. Vamos voltar para aquele caminhão de comida do começo? As fontes falam muito do
Padrão Humanitário Essencial, o XHS, e do princípio de não causar danos, o Do No Harm. O famoso Do No Harm. Isso, porque a boa intenção pode ser letal, né? Tipo, se a agência traz toneladas de arroz importado e dá de graça numa região que sofreu um terremoto, mas onde os agricultores locais ainda têm estoque para vender, o que acontece? Bom, acontece o colapso total da economia local. Os agricultores não vão conseguir competir com comida de graça. Obviamente. Aí eles falam não plantam para a próxima temporada e uma crise que era temporária vira uma dependência crônica de ajuda externa. É o paradoxo do dano. É assustador pensar que a ajuda cria a fome do ano seguinte. Pois é, e o padrão humanitário essencial ataca justo isso. Em vez de mandar navios com contêineres do outro lado do mundo, o Sphere recomenda fortemente dar dinheiro para as pessoas. Transferência de renda. Tipo, dar o dinheiro na mão da pessoa em vez da caixa do caminhão. Exatamente. Porque com o dinheiro, elas compram no mercado local. Você salva a família que está com fome e salva o negócio do vizinho ao mesmo tempo. Mantém a roda girando. Sim. E mais importante, você devolve o poder de escolha para a pessoa, o que traz a dignidade de volta. Faz todo sentido. Mas para isso funcionar sem virar bagunça, o manual exige mecanismos de responsabilização muito fortes, né? Eles exigem dados desagregados, tipo separar por idade, sexo, deficiência. Para ninguém ficar invisível na estatística. Isso, e exigem canais de reclamação, inclusive para denunciar abusos dos próprios trabalhadores humanitários. Mas olha, eu vou entrar com uma advogada do diabo aqui. Manda. Imagina o dia seguinte a um terremoto destruidor. As pessoas presas, sangrando. Parar tudo para fazer comitê de consulta, separar a demografia e preencher formulário. Não é um preciosismo burocrático que, no fim das contas, custa vidas por causa da demora? O instinto comum é pensar bem isso. Mas o que é fascinante aqui é que as últimas décadas provaram o exato oposto. Sério? Muito sério. A falta de consulta inicial é o que realmente desperdiça recursos e custa vidas. Se você não separar os dados, corre o risco de construir abrigos que as pessoas não vão usar, porque ferem normas culturais de divisão de gênero, por exemplo. Ah, entendi. Fica o abrigo vazio e as pessoas na chuva. Exato. Ou a agência distribui kits de higiene com coisas que a comunidade não usa. Aí eles têm que vender no mercado negro para comprar o que de fato precisam. As comunidades não são vítimas passivas, sabe? Eles são os primeiros socorristas. Mas como esse canal de reclamação funciona no caos absoluto? Sem luz, sem casa, não dá para baixar um aplicativo. Não, de jeito nenhum. É tudo físico e humano. É treinar líderes comunitários ali na hora. É criar tendas seguras, muitas vezes sem a logo da agência, onde pessoas que não sabem ler possam relatar coisas graves. Tipo, extorsão por comida. Exatamente. Sem medo de retaliação. Se isso não for feito no primeiro dia, a exploração cria raiz no acampamento e você não tira mais. Nossa, é literalmente a fundação do prédio. Se fizer correndo, desaba. E falando em fundação, as fontes nos levam para o setor mais perigoso do acampamento, que é a parte de água, saneamento e higiene. O famoso setor WASH. Assim, é onde a ciência da sobrevivência fica mais visível. Num lugar superlotado, as pessoas raramente morrem pelo desastre inicial. Morrem pelas doenças, né? Pelos patógenos. Exato. E o manual usa uma ferramenta chamada diagrama F para estancar isso. Eu achei esse diagrama genial de visualizar. Imagina que o corpo humano é um castelo e a gente tem que defender esse castelo de um exército invisível de doenças. Boa analogia. O diagrama mapeia como a infecção sai das fezes e chega no corpo. E as vias em inglês começam todas com F. Feces, de fezes, fluids, de fluidos, fingers, para dedos, flies, que são as moscas, e food, para os alimentos. Os 5 Fs. Isso. E a defesa do castelo é simples. Lavar as mãos com sabão, tampar a água, fazer latrinas limpas. Essas são as muralhas para barrar o inimigo. E construir essas muralhas exige uma matemática implacável, que é o grande trunfo do Sphere. Eles colocam um mínimo de 15 litros de água por pessoa por dia. Para beber, cozinhar e lavar. Isso. Mas a regra muda com o contexto.
Se for uma seca severa extrema, cai para 7,5 litros no primeiro momento. Cai pela metade. Agora, se for numa cidade de renda média, onde a rede de esgoto precisa de muita água para não entupir e colapsar tudo, o mínimo exigido salta para 50 litros por pessoa. Nossa, a variação é enorme. Mas teve um detalhe nas fontes que me deixou, assim, muito intrigada. No começo da emergência, o manual diz que a quantidade de água é mais importante que a qualidade. Sim, quantidade sobre qualidade. Meu primeiro instinto foi: que absurdo, como uma agência de saúde vai dar água que não está 100% limpa. Mas a lógica biológica é brutal, não é? É uma escolha bem fria baseada no tempo que leva para morrer. Desidratação num calor extremo mata uma criança em 48 horas. Muito rápido. Muito. Já uma infecção por água contaminada leva dias ou semanas para ficar fatal. Então, nesse meio tempo, a agência monta os centros de tratamento para cólera. A prioridade 0 é manter o corpo funcionando hoje. Trata a infecção semana que vem, porque se morrer de sede hoje, não tem paciente amanhã. Exato. Não dá para ressuscitar quem morreu de desidratação. O cálculo é muito frio e necessário, e a logística não para na quantidade de água. Tem um dado que mostra o absurdo dos detalhes. Tem que ter uma torneira para cada 250 pessoas. Sim, e a vazão importa muito. Muito. A vazão tem que ser exatamente 0,125 litros por segundo. É muito específico. Demais! Por que essa fração, sabe? Bom, isso levanta uma questão importante de controle de multidões. Se a água sair mais devagar que isso, a fila demora mais de 30 minutos para a família encher os baldes. E quando a fila passa de meia hora num sol escaldante, o desespero bate. Começa o tumulto. Empurra, e os vulneráveis, tipo idosos e crianças, são empurrados para o final ou perdem a água. Então, calcular a vazão da torneira é literalmente uma tática de manutenção da paz. É a engenharia da paz, caramba. E vai até para os baldes, né? A orientação de usar baldes com tampa ou gargalo estreito. Porque se for um balde aberto, uma criança suja põe a mão lá dentro e contamina a água da família inteira. E o diagrama F recomeça dentro da tenda. O que puxa a gente para o capítulo da higiene, que lida com os tabus. A água é só o meio, o que a gente faz com ela que é o problema. E o manual aborda coisas invisibilizadas, tipo incontinência. Totalmente. Afeta idosos, pessoas que sofreram traumas em explosões. O manual fala para dar 500 gramas extras de sabão por mês para essas pessoas. Porque sem isso gera isolamento, estigma, infecção de pele. A pessoa perde a dignidade de existir ali. E a higiene menstrual também. Não é só jogar pacotes genéricos de absorventes. É consultar as mulheres. Preferem tecido, descartável, qual o costume local? Respeito à cultura na prática, né? Sim, mas o cruzamento mais crítico entre direitos humanos e infraestrutura é nas latrinas, no planejamento dos banheiros. Ah, essa parte é pesada. Pensando puramente como engenheira, eu diria: vamos colocar os banheiros bem longe das tendas para afastar o mau cheiro e as doenças. Certo. Biologicamente falando, sim, mas do ponto de vista humanitário, isso é uma receita para uma tragédia. O manual corrige isso com muita firmeza. Posicionar latrinas em áreas isoladas, no escuro, sem tranca forte na porta. Vira uma zona de alto risco de violência. Exato. Violência baseada em gênero, a distância de segurança vira um corredor de perigo social para mulheres e meninas de madrugada. Então a agência tem que consultar as mulheres para saber a rota segura. Uma tranca numa porta de madeira não é só privacidade, é equipamento de proteção à vida. Literalmente salva vidas. Um projeto mal feito pode replicar o terror que aquelas pessoas estavam fugindo. A engenharia do acampamento é a segurança pública do lugar. Nossa, isso prova o quanto a gente está longe daquela imagem do helicóptero jogando caixa. Entender um documento como o Sphere muda a forma como a gente processa as notícias, né? Muda a percepção de todo mundo, dos doadores aos governos. Então, o que tudo isso significa para quem está nos ouvindo? Pensem em quando a gente faz aquelas campanhas arrecadando roupa velha ou enlatado para mandar para outro continente. O custo do frete, mais o risco de quebrar o comércio local lá, faz essa doação ser ineficiente ou até prejudicial. O dinheiro transferido direto para a agência ou para a vítima constrói a latrina iluminada, acerta a vazão da torneira, compra sabão no mercadinho de lá.
É sair da empatia por impulso e ir para uma solidariedade estruturada. O objetivo do Sphere não é criar uma cidade perfeita, é estabilizar o caos com o menor dano possível para poder começar a reconstruir. E para fechar, eu queria deixar uma provocação aqui. A gente falou de torneiras, trancas, mercados. Tudo isso é para aliviar o que o manual chama de choques de curto e médio prazo. É para segurar o fôlego enquanto a tempestade passa. Exato. Mas e quando a gente olha para a degradação ambiental hoje? Mudanças climáticas extremas que tornam regiões inabitáveis por meses. O que acontece quando a tempestade não passa? É a grande questão, né? Como um manual de alívio emergencial se sustenta quando a emergência, tipo uma seca crônica ou o mar subindo, vira o nosso dia a dia? Se a crise temporária virar a regra, quem é que vai reescrever a fórmula da nossa sobrevivência permanente? Fica a reflexão para todo mundo pensar. O debate sobre este episódio foi gerado pelo Google Notebook LM e passou por revisão humana. TV Hopeful, aprenda ouvindo.